Olá, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje será a continuação do capítulo 8 de Daniel. Mas isto logo após a vinheta. Então, em continuidade do estudo do capítulo 8 do profeta Daniel, começamos pelos versículos 8 e 9. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos dos céus. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então lembrando que aqui, ainda está falando da Grécia, que foi dividida pelos seus 4 generais após a morte de Alexandre o Grande, e que ainda surge um chifre pequeno. Quem seria esse chifre pequeno? Em Daniel 7, o verso 19, nos diz: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Aqui falando sobre Roma. E diz que esse animal terrível tinha unhas de bronze. Então vemos que na estátua de Daniel 2, o ferro representa Roma. E esse animal terrível, que tinha dentes de ferro, é o Império Romano. Agora também diz que o animal tinha unhas de bronze, ou seja, elementos da Grécia. Quais seriam esses elementos? Ora, Roma assimilou os deuses gregos, a filosofia grega, a mitologia e a arte grega. Por isso que o texto de Daniel 8 nos diz que de um deles saiu um chifre muito pequeno. Então, de um dos chifres do Império Grego, surgiria Roma. Então nós notamos que Roma tinha elementos da Grécia. Por quê? Vejamos. Então, a Liga Etólia foi o primeiro aliado grego da República Romana, ficando ao lado dos romanos na Primeira Guerra Macedônica e os ajudando a derrotar Filipe V da Macedônia na Batalha de Cinocéfalos, em 197 a.C., durante a Segunda Guerra Macedônica. Eles eram contra os gregos. Gregos contra gregos, ajudando os romanos. E também vemos que na região da Itália haviam os italiotas, que era um grupo de povo indo-europeus que ocuparam a região central da península, denominada de Lácio. Já os etruscos também habitaram a parte central, mas expandiram seus domínios para o norte da península, entre os séculos VIII e VI a.C. Por fim, os gregos chegaram à península a partir do século VIII a.C., colonizando e fundando algumas cidades-estados na região sul, tal qual Nápoles e Siracusa. Essa região ficou conhecida como Magna Grécia. Então vemos que os romanos eram uma mistura de povos indo-europeus e gregos. E aqui vemos um mapa justamente representando a divisão do Império Grego e a República Romana. Então vemos nessa parte azul, que representa a República Romana. E vemos que tanto em Nápoles e um pouco no sul da bota da Itália, havia justamente as colônias gregas. E ao lado temos uma parte vermelha, que era justamente uma das partes que Roma havia como aliados os gregos. E foram justamente nessa região em que Roma conseguiu conquistar a Macedônia através dos seus aliados gregos. Por isso que a profecia de Daniel 8 diz que Roma surgiria de um dos chifres da Grécia. Agora Daniel 8, os versos 22 e 23. O tecido quebrado levantando-se 4 em lugar dele significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Falando da divisão do Império Grego. Mas no fim do reinado deles, de quem? Dos 4 generais que dividiram o Império Grego. Quando acabarem os transgressores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Então aqui a Bíblia apresenta já o Império Romano em suas 2 fases. Feroz de semblante, imperial, e será entendido em adivinhações, ou seja, papal, a parte eclesiástica. Justamente. E agora um fato interessante, em Deuteronômio, capítulo 28, os versos 49 e 50, diz: O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto,
que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Então vemos que Deuteronômio, falando a respeito de uma nação que viria da extremidade da terra, uma nação que voa como a águia. Símbolo de Roma, a águia. Essa nação tinha uma língua que os hebreus não entenderiam, Porque era o latim. e tinha um rosto feroz, como nos diz o verso 23 de Daniel 8. Ou seja, os dois textos estão falando a respeito de Roma. Daniel 8, verso 9. E de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, mostrando que Roma se estenderia desta forma: para o sul, para o oriente e para a terra formosa, que seria Jerusalém. Então vemos que o chifre pequeno se engrandeceu para o oriente, e isso também fez Roma. Conquistou a Síria em 65 a.C. e a tornou uma província. O chifre pequeno se engrandeceu para a terra formosa, assim fez Roma. A Judéia é chamada terra formosa, em muitas passagens bíblicas. Os romanos a tornaram província de seu império em 63 a.C. e finalmente destruíram a cidade e o templo e dispersaram os judeus por toda a terra. E por fim, o chifre pequeno se engrandeceu para o sul. Assim sucedeu com Roma. O Egito se tornou província do Império Romano no ano 30 a.C. e nessa condição continuou por vários séculos. Então vemos que o chifre pequeno tem todos os elementos de Roma. Agora, capítulo 8, verso 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. O que seria o exército do céu? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. O exército de Deus. E agora, Apocalipse 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então vemos que as estrelas representam justamente os mensageiros de Deus. Então, derrubou o exército do céu, é o povo de Deus. A derrubada ou a retomada do povo de Deus. Justamente. E Roma fez isto através das perseguições romanas e da apostasia que surgiria do papado. Agora o verso 11 e 12 também nos diz: E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O exército foi dado contra o contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. O que seria se engrandecer até contra o príncipe do exército? Agora capítulo 9, verso 25 de Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Jesus, o Messias. E agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 e 4, falando a respeito do homem do pecado, nos diz que ele se oporia, se levantaria contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o papado, ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército, contra Cristo. Então Roma, o Império Romano, se opõe a Cristo e se levanta contra ele em suas duas fases, na imperial e na papal. Na imperial, Roma crucifica a Cristo. Na papal, ele usurpa o lugar de Cristo, o lugar de Deus. Então, o capítulo 8 de Daniel, os versos 11 e 12, nos dizem que e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Porém, esta palavra sacrifício não consta no original. Os copistas, ao fazerem cópias destes textos, viam ali a palavra contínuo separada e eles associavam o contínuo ao sacrifício. Entendiam que era necessário que colocasse a palavra sacrifício junto do contínuo, mas não existe no original. Então a palavra para contínuo no hebraico é tamid. Essa palavra na Bíblia é utilizada somente para a lei de Deus ou para o santuário. Ou seja, o contínuo representa a verdadeira adoração. Então o chifre pequeno, que é Roma, tiraria a verdadeira adoração e colocaria uma falsa. E agora Daniel 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então isso aqui é o tamid, é o contínuo. Temos também em Êxodo, capítulo 31, o verso 16 e 17, que diz: Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então o sábado seria uma aliança perpétua ou contínua.
Agora Daniel 11, dos versos 30 ao 32. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então aqui vemos que o contínuo está associado à santa aliança, ou seja, à lei de Deus. Agora Mateus 24, os versos 3, 15 e 16. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os de seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E agora a resposta. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então esta profecia tem dupla aplicação. Tanto para a destruição de Jerusalém, que Jesus fala aqui, quanto para próximo de sua vinda. Quando Cristo estiver para voltar, essas coisas também deverão de ocorrer. Então a primeira se dá com a queda da nação judaica. E a segunda se dá quando tirarem o sábado e estabelecerem o domingo. Agora voltando a Daniel 8, versos 11 e 12. Que se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Então aqui Roma tiraria a verdadeira adoração, a lei de Deus, e o lugar do seu santuário ia ser lançado por terra. E agora, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui vemos que o lugar do seu santuário, ou seja, a igreja, que nós somos o templo vivo do Espírito Santo, os cristãos, o chifre pequeno, o papado, viria com a sua apostasia e faria com que os cristãos lhe obedecessem, ou seja, a igreja seria lançada por terra. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 9 a 11. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então Deus enviaria o quê? A apostasia, a operação do erro, para que eles acreditem na mentira. Então aquele exército do capítulo 8 de Daniel, que representa justamente os cristãos, lhes seriam dado ao papado, pois eles aceitaram a apostasia, eles deixaram a lei de Deus e seguiram as ordens do papado. Porque eles não receberam o amor da verdade, por isso participaram das obras das trevas, da apostasia. E o verso 12 de Daniel 8 diz que ele lançou a verdade por terra, ou seja, é justamente a operação do erro de 2 Tessalonicenses. E agora os últimos versículos de Daniel 8, os versos 24 e 25. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. O papado, ele não tinha um exército em suas mãos, ele era um poder religioso. Por isso, ele dependia do exército das nações. Então aqui diz, se fortalecerá no seu poder, mas não pela sua própria força. Por isso, ele não tinha exército próprio. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Ele destruiu os cristãos e os poderosos, que eram justamente os reis, os príncipes. Justamente. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Então ele é um poder que é religioso. Ele vem para enganar. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então ele vai se engrandecer até sobre Cristo. E ele vai se levantar contra Cristo, ou seja, o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quando isso ocorrerá? E agora Daniel capítulo 2, verso 34. E estava vendo isto,
quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Esta pedra representa Cristo, a vinda de Cristo, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então esta pedra, que representa a volta de Cristo, ela vem sem auxílio de mão humana. No capítulo 8, os versos 24 e 25, especialmente no verso 25, diz que, mas sem mão será quebrado, por causa da volta de Cristo, ou seja, associando um texto ao outro. E por fim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então vemos que o chifre pequeno, ele vem desde a época de Roma imperial e vai até a vinda de Cristo. E é Cristo quem o destrói. Justamente. Então este aqui é o resultado geral da visão do profeta Daniel, que em nada contradiz as outras visões, do capítulo 2 e do capítulo 7, que já estudamos, e nos dá alguns complementos das mesmas. Então que Deus nos abençoe, possamos entender as mensagens de Daniel e também de Apocalipse, e em especial aquelas que são para o nosso tempo. Deus nos abençoe, nos aguardamos para o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.